Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Vou começar com uma aguinha, né? Glória a Deus. Como é que vocês estão nessa terça-feira? Encalorada. Glória a Deus. Gente, vocês acreditam que eu tava até me esquecendo como que entrava online, ao vivo? Tava me esquecendo. Fiquei lembrando como que é. Faz tempo, né? E aí, como é que vocês estão nesse novo horário? Agora, ao meio-dia, né? Hoje passei um pouquinho do horário para começar. Como é que vocês estão? Nessa semana aí que vai dar início a um feriado, né? Semana que vem. Que você faça bom uso, né? Que você descanse, que você desfrute, que você frutifique. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? Oi, Rubi, boa tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, Rubi, olha aqui, hein? Gente, ó, com esse calor eu tô num cafezinho, acredita? Pode estar o calor que tiver, eu sou chegada num cafezinho quente. Meu já não tá tão pelando mais, mas eu gosto bem quente. Amém? Boa tarde, Cleiton, Lara, tudo bem? Boa tarde, Janaína, como é que você está? Ô, pessoal, bom ter vocês aqui. Muito bom. Ontem à noite, meu marido falou, amanhã você faz a live. Ele até conseguiu chegar mais cedo um pouco, que ele estava lá na igreja. Ele conseguiu chegar um pouco mais cedo, mas ele me deu a honra de estar aqui com vocês. Bem, pessoal? Então eu gostaria de orar, quero compartilhar uma palavra com você que fala muito ao meu coração e eu tenho meditado nela, tenho meditado no livro de Marcos. E ontem à noite eu estava até lendo para Eloá o livro de Marcos e eu li, ela estava brincando e ela estava entendendo o que eu estava lendo. Ela repetia algumas coisas que eu falava. Então que o Senhor fale conosco novamente. Amém? Você está bem, Jana? Graças a Deus. Estamos bem também, graças a Deus. Amém? Boa tarde, Jennifer. Tudo bem? Então nós vamos orar, tá? E eu creio que o Senhor preparou esse tempo para nós, esse tempo para ouvir a voz dele. Meio-dia é um horário muito profético, sabia? Meio-dia é um horário muito profético. E que realmente o Senhor venha abençoar aí o seu dia, seu restante de dia, sua semana, esse final de mês, né? Que vai estar se findando o mês de fevereiro, ó, já passou 2 meses quase, desde o início do ano. E que o Senhor venha acrescentar fé, graça, unção, saúde, paz, que o Senhor venha acrescentar da presença dele em nossas vidas, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer a oportunidade, Senhor, a oportunidade que o Senhor tem nos dado para estar diante do Senhor e diante também dos teus filhos. Obrigada por cada um que aqui está. Obrigado pelas suas famílias, obrigado pela vida deles, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles. Senhor, nós queremos te honrar nesse dia e glorificar o teu nome. Pai, que a tua presença, Senhor, a tua graça nunca nos falte. O Senhor é um bom Pai, o Senhor cuida muito bem da gente, o Senhor cuida muito bem, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos feito fazer, o Senhor nos orienta, o Senhor nos leva a fazer da maneira correta. E nós queremos te honrar por isso e reconhecer a bondade do Senhor, reconhecer a tua graça, o teu favor, a tua direção e reconhecer, meu Deus, que nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor, nós precisamos mais do Senhor hoje do que quando a gente te conheceu um dia, porque nós precisamos crescer nessa caminhada, crescer diante do Senhor e diante dos homens, precisamos desenvolver a nossa salvação, até que o Senhor venha, ou até que a gente vá para o Senhor. Pai, toma esse momento e faça aquilo que tu queres.
que a nossa vida possa ser mais um pouquinho transformada pelo poder da tua palavra. Assim nós já te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que maravilha, né? Tivemos na sexta-feira na igreja uma vigília muito abençoada, uma vigília assim que o Senhor, Ele nos permite tirar esse tempo de busca com os irmãos. Teve um momento que eu olhei assim, eu falei, nossa, quanta gente aqui te buscando, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um na liberdade que o Senhor tem dado. Que gostoso, que bênção, que oportunidade. Eu vou dizer para você que esse ano vai fazer 21 anos que eu sirvo a Jesus, 21 anos que eu nasci de novo, que eu tenho estado na presença dEle, e eu posso dizer que muita pouca vigília eu deixei de ir, muito pouca, porque eu sempre tirei isso como algo de oportunidade para minha vida. Então sempre que eu pude estar, eu fazia de tudo para estar. E eu creio que essas orações feitas na vigília, essas orações que a gente faz, que parece assim que não vai dar nada, ou parece que naquele momento ficou ali, lá na frente a gente vai entender que a gente construiu um fundamento. E eu entendo isso, é um fundamento que você constrói. Foi maravilhoso, minha Eloá dormiu, ela ama estar na igreja, é verdade, as crianças amam a igreja. As crianças, elas têm o coração puro, Jesus disse sobre elas, que a gente não pode embaraçar as crianças e ir para Jesus, né, Rupi? Embaraçar é impedir as crianças, é criar obstáculos para ela não estar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que facilitar o caminho das crianças e deixá-las no meio da gente. Porque a criança aprende a orar vendo adultos orarem. Criança vai conhecer o Deus que a gente conhece, né? Os nossos filhos conhecem Deus primeiro através da gente. Depois eles têm as experiências deles com o Senhor. Depois eles nascem de novo. Mas a primeira experiência, a primeira visão que alguém tem de Deus é através de outra pessoa. É muito sério isso, né? Nós vamos revelar Deus para as pessoas que não conhecem. Aí, a partir do momento que a pessoa conhece o Senhor, aí ela vai ter a experiência dela com o Senhor, né? Então, que a gente possa realmente, né? Ter pessoa que tem dó, eu vou deixar a criança na vigília, tadinha, vai sofrer. Vai sofrer de jeito nenhum. Criança ama estar ali. Criança cresce na presença de Deus, criança cresce nesse ambiente. Então, na verdade, a gente tem que entender que lugar de criança é onde os pais estão buscando a Deus. Você está orando, teu filho está perto, puxa para perto, abraça, esteja junto, deixa ele ver você manifestar a tua fé, deixa ele ver você declarar palavras ao Senhor. Quantas vezes, às vezes eu me pego vendo os meus filhos orar, orando do jeito que eu oro, orando do jeito que meu marido ora, porque eles ficam ouvindo. Então, criança aprende vendo e ouvindo da nossa parte. Então, o primeiro Deus que uma criança vai conhecer é o Deus dos seus pais. Depois, ela vai ter experiência com Deus como pai. Primeiro, ela tem a experiência através da gente, que a gente passa para elas. Depois, elas vão ter a experiência com o Senhor, a experiência delas. Amém? Glória a Deus. Oi, Juliana, tudo bem, Ju? Bom ter você aqui, Ju. Glória a Deus. Pessoal, eu meditando, né, nesse livro de Marcos, eu convido você, se você não está lendo nenhum livro específico da Bíblia neste momento, como livro inteiro, como uma sequência, leia o livro de Marcos. Ele é um livro menor dos evangelhos, mas ele é um livro assim tão espetacular da forma que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus, que é muito, mas é muito maravilhoso. Então, se você não está nem lendo nenhum livro da Bíblia, por enquanto inteiro, se você medita em partes da Bíblia, começa a ler o livro de Marcos desde o início, bem curto, e você com certeza vai ficar maravilhado com aquilo que você vai ver do Senhor. Amém? Glória a Deus. E também dizendo, depois das nossas vigílias, nossa vigília de sexta-feira, nós estivemos
no domingo ministrando em outra igreja, né, que foi um momento também muito glorioso, muito abençoado, momento assim, sabe, de muita graça de Deus, né? Então, o Senhor permitiu aí um final de semana tão maravilhoso, né? E este final de semana não vai ser diferente, né? Esta semana a gente não vai ter os discipulados nos lares na quinta-feira, mas vamos ter sexta, sábado e domingo um congresso na igreja de louvor, de adoração, de intercessão. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bênção, um tempo assim que o Senhor vai ampliar nossa visão para muita coisa. Amém? Amém, Will? Tudo bem? Seja bem-vindo, glória a Deus. Então, falando no livro de Marcos, eu vou ler o que está no livro de Marcos no capítulo 8. Capítulo 8, no versículo do 37 ao 38, 2 versículos, e eu creio que vai ser texto assim que vai falar muito ao teu coração como fala ao meu. E diz assim: ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que ele pode dar que vale mais do que a sua própria alma? E como que ele pode dar a sua alma sem ter perdido tudo? Porque uma vez que você deu a alma, você deu tudo, né? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Aí Jesus continua dizendo no 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Então, esse texto aqui, o contexto dele é que Pedro começa a repreender Jesus quando Jesus fala que ele iria para a cruz, que ele iria cair na mão dos fariseus, dos mestres, que ele iria cair na mão das autoridades, né, dos líderes religiosos, dos sacerdotes, e ele seria morto, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro chama Jesus e começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não faça isso. E Jesus diz para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então Jesus diz assim para Pedro: Pedro, Satanás está colocando na tua mente o medo de morrer, o medo de perder a vida, o medo de sofrer. Mas isso daí ele quer fazer para impedir que o projeto, o propósito do Pai aconteça. Então isso é uma seta na sua mente, Pedro. Então, o que fica bem claro para nós que Pedro tinha medo de sofrer. Ele pensa, se Jesus sofre, nós também sofremos. E na verdade, naquele momento, Pedro não tinha ainda a maturidade, ele não tinha a graça revelada que ele poderia sim passar por muitas dificuldades estando com Jesus. Então aqui a Bíblia diz que Jesus ele começa a falar do plano da salvação e Pedro se choca com a forma que seria. Então a Bíblia diz que essa necessidade de salvar a própria vida, de poupar a própria vida, de medo de sofrer o plano de Deus, medo de viver o projeto de Deus, era um engano. Porque quando a gente dá a nossa vida para Deus, a gente deu tudo. E a gente ganha a nossa vida. Então aqui diz, aí Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui Jesus dá esse contexto. E dentro desse contexto, Jesus diz algo que para mim e para você, eu creio que é muito importante você entender a seriedade disso, tá? Hoje nós vivemos num mundo assim, que está vivendo muitos extremos. Que extremos? Hoje, dizer que é cristão, dependendo da forma que a pessoa ela se posiciona, dependendo da forma que a pessoa vive, é glamour. Ah, eu quero ser cristão também.
Ah, cristão fica rico. Ah, cristão é milionário, tem carrão importado. Ah, eu quero ser cristão. Então, dependendo de como a pessoa passa o evangelho, a pessoa só quer os benefícios. Ela só quer aquilo que é aparente. Ela não vê nenhuma perda naquilo. Ela não vê nada que é ruim. Então, além de eu ter Jesus, além de eu ser cristão, eu ainda vou ter o mundo. E eu vou dizer para você, não é assim. O evangelho você começa perdendo, para depois ganhar. Você perde a sua vida. Você entrega a sua vida para Jesus. Então você não é mais o dono da sua vida. Você não é mais o senhor da sua vida. Você hoje faz o que o Senhor quer que você faça. Você hoje não vive mais para a tua glória. Você não vive mais hoje para a tua reputação. Você não vive mais hoje para ser ali aplaudido pelas pessoas. Você vive para a glória de Deus. Então o evangelho começa com perda. O evangelho começa sim com dificuldades de se adaptar à nova realidade, porque agora você é alguém que pertence ao Senhor. Você não faz mais do seu jeito. Você hoje tem que ser algo chamado educado no reino de Deus, desenvolver a sua vida no reino de Deus. É igual uma criança que nasce, ela precisa ser ensinada tudo. Criança não aprende sozinha. Criança não aprende de qualquer maneira. Para ela aprender da maneira correta, ela tem que ser ensinada. Então, o que acontece? Então, Jesus, ele começa a nos ensinar como é ser filho de Deus, como é agora o nosso procedimento. E aqui Jesus disse que se alguém, olha como é sério no 38, se alguém se envergonhar de mim, ou seja, se alguém se envergonha de Jesus, se alguém se envergonha de falar que é de Jesus, se alguém se envergonha de dizer que entregou a sua vida para Jesus, e também das minhas palavras, ou seja, se envergonha da palavra de Deus, se envergonha de falar que segue a Bíblia, se envergonha de falar que tem princípios eternos que são inegociáveis, se tem pessoa que tem vergonha disso, vergonha de que descubram que é cristão, vergonha que descubram que carrega uma Bíblia, se essa pessoa tem vergonha, diz aqui, gente, eu devo vontade de chorar. Tenho vontade de chorar, de imaginar da pessoa se envergonhar de Jesus e da sua palavra. Se envergonhar que é de Jesus, se envergonhar de falar, não, eu sou cristão, não, eu sou de Jesus. Ele é meu único e suficiente Senhor e Salvador, não tenho outro, é Ele é meu Senhor. Ele morreu na cruz por mim, é Ele que me libertou, a minha vida agora é dele. E se alguém tem vergonha de falar isso, irmãos, se alguém tem vergonha de Jesus, vergonha da obra dele, vergonha do sacrifício dele, vergonha de quem ele era, vergonha de quem ele é e de quem ele vai ser quando ele reinar aqui. Se a pessoa tem vergonha disso, a Bíblia diz, e das suas palavras. Pessoas têm vergonha de falar da Bíblia. Pessoas têm vergonha de citar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz tal. Tem vergonha, irmãos. Tem pessoa que não tem vergonha de citar o autor tal, o livro tal, o filme tal, mas tem vergonha de falar da palavra de Deus, tem vergonha de dizer, olha, a Bíblia diz. Então essas pessoas que se envergonham de Jesus e da tua palavra, a Bíblia diz assim, e se envergonham aonde? Aonde que as pessoas têm vergonha de falar que é de Jesus? Aonde que as pessoas têm vergonha de falar da palavra? A Bíblia diz, nesta geração adúltera e pecadora. Então, se eu estou no meio de pecadores, se eu estou no meio de pessoas adúlteras, e esses adúlteros aqui não é apenas aquele que comete adultério no casamento. Os adúlteros aqui são pessoas idólatras, pessoas que seguem falsos deuses, pessoas que seguem falsos maridos, porque nosso marido que vai manifestar é Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo, ou seja, nós temos um compromisso com um único noivo. Um único noivo. Então, se as pessoas têm vergonha de Jesus e vergonha da palavra de Jesus, diante desta geração adúltera e pecadora,
Pessoas têm vergonha, dá no meio de gente fazendo todas as coisas erradas. Tem vergonha de dizer naquele ambiente que não bebe. Não, eu não bebo. Ou não bebo mais, caso bebia. Ou eu não fumo. Ou não fumo mais, caso fumasse. Ou já não danço mais da forma que eu dançava. A pessoa tem vergonha de dizer quem ela é agora. Fala, não, eu não sou mais assim. Você não precisa ofender as pessoas naquilo que elas estão fazendo, mas você pode não negar Jesus, não negar a tua palavra e não negar sua identidade nele agora. Aqui Jesus disse, essas pessoas que têm vergonha de mim, da minha palavra, diante de pecadores, diante de pessoas adúlteras, a Bíblia diz aqui, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, quando Jesus voltar, toda pessoa que negou Jesus, que negou a sua palavra, vai ser negado por ele. E ele fala como que ele vai falar. Afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você não foi liberto de verdade. Você não foi transformado de verdade. Você apenas me usou. Me usou para ter um ministério, me usou para ter relevância, me usou para ter uma aparência, mas você nunca foi meu, porque você me negava. Sabe, irmãos, hoje tem muita gente que você sabe, e muitos famosos que a gente sabe, pessoas que começaram na igreja, irmãos, cantando, tocando, pregando. E o reino de Deus é tão lindo que as pessoas realmente desenvolvem seus dons naturais, aquilo que o Senhor deu quando a pessoa nasceu, dom de tocar instrumentos, dom de cantar, dança, artes, tantas coisas que a pessoa desenvolve no reino. Aí ela vai para o mundo, irmãos, e ela começa a adulterar aquilo, porque agora ela percebeu que aquilo que ela fazia na igreja era muito limitado, ela pode fazer no mundo. Só que ela não faz no mundo para a glória de Deus. Ela vai fazendo em troca da fama, em troca da visibilidade. E sabe o que acontece? Eles acabam se desviando do evangelho. Você conhece, eu não vou citar nomes aqui, você sabe, de pessoas que começaram do zero, dentro das igrejinhas, essas igrejinhas pequenininhas, às vezes umas igrejas maior na questão de quantidade de pessoas, não a questão de qualidade, porque a qualidade da igreja, quem sabe, é o Senhor. Mas as pessoas desenvolvem, aí elas vão para o mundo, porque elas vão com bagagem, elas vão com conhecimento, elas foram preparadas de uma maneira sobrenatural para aquilo. Aí elas pegam todos os seus dons, todos os seus talentos e entregam para o mundo. E negam Jesus. E negam a sua palavra. Pastora, você falando isso, o Jean teve uma experiência assim no trabalho dele. As pessoas que trabalham com ele falam ao Jean, é evangélico, não faz mais nada agora, só quer saber das Bíblias. Glória a Deus. Gente, se você nunca foi rejeitado por ser de Jesus, peça a rejeição. Alguma coisa está errada com o evangelho. Porque os pecadores, os adúlteros vão nos rejeitar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu trabalhava na prefeitura, que eu era da área da educação, eu jejuava sem contar para ninguém. E eu saía no meu horário de café, que eu tinha 15 minutos de café da manhã, e eu ia orar no banheiro. E eu jejuava. Aí fizeram uma reunião uma vez, porque ali naquele local não tinha religiosos. Tinham funcionários públicos. E eu pensei, eu não sou religiosa mesmo, tá certo, religioso não é bom em qualquer lugar. Só que eles estavam perseguindo porque eu estava orando e jejuando. Qual que foi a perseguição de Daniel na Babilônia? Daniel era de desonra? Daniel era pecador, rebelde? Daniel era um anarquista, não se submetia às autoridades? O que Daniel fez, irmãos? Daniel orava. Orava.
3 vezes ao dia no seu quarto. Ele não orava assim na frente de todo mundo para escandalizar. Não, ele orava no secreto dele. Mas era o suficiente para o povo acusar ele. Pastora, minha amiga aqui do pastel está assistindo pelo meu celular. Glória a Deus! Seja bem-vinda aí, amiga do Cleiton aí, da Jana. Glória a Deus. Então, você peça oração por ela. Vou orar sim. Vamos orar sim por ela e pela família dela, em nome de Jesus. É o nome de Jesus que vai curá-la, que vai libertá-la, que vai restaurar. É Ele, é o próprio. Então as pessoas começam a nos perseguir pela nossa prática de fé, Kelly. Glória a Deus. E as pessoas começam a perseguir a pessoa pelo aquilo que ela faz para o Senhor. Então guarde isso. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Se você quiser ficar bem com os pecadores e com os adúlteros, se você quer ficar bem com as pessoas, para você não ficar com mal-estar, para as pessoas acharem que você é radical, você vai sofrer. Então eu digo para você, tenha coragem de assumir quem você é em Cristo. Eu sou de Jesus. E não pense você que é apenas falando algo no teu carro, um adesivo, na tua camiseta, ou carregando uma Bíblia. Não, é no momento que o teu caráter vai ter sido colocado à prova. Vai ser no momento em que você vai ser constrangido a falar, você é de Jesus, você confia na Bíblia, esse livro escrito por homens, invenção de homens, você vai na igreja, você deixa de fazer isso, fazer aquilo por causa de igreja. Essas perseguições que você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer, você tem que falar, eu sou de Jesus sim, eu creio na palavra sim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a pessoa me convidou para ir para a igreja, a pessoa falou assim para mim, vamos na igreja? Vai ter um culto tal. A pessoa não me criou uma estratégia para me atrair para ela. A pessoa não criou um nome diferente. A pessoa falou, vamos na igreja? E ela não falou para mim assim, vamos lá na igreja para Deus resolver o teu problema. Vamos lá na igreja para que você possa fazer amizades. Não. Ela falou, vamos na igreja. Sabe por quê? Porque Jesus é o suficiente na onde a gente levar as pessoas para Ele. Jesus é o que vai preencher tudo que a pessoa precisa. Jesus é o que vai perdoar os pecados dela e vai trazer a paz que ela não conhecia. Porque Jesus é a vida. Quando você leva uma pessoa para Jesus, você leva essa pessoa para ter vida e vida em abundância. Então não se envergonhe de quem você é em Jesus. Não se envergonhe de quem você é na igreja. De quem você é pela palavra, da tua posição. As pessoas não têm vergonha de se posicionar politicamente. As pessoas não têm vergonha de se posicionar com gosto, com opiniões. Aí quando chega na parte de Cristo, do evangelho, da vida, diz só o que vai ficar, irmão. Política passa, gostos passam. O único que vai permanecer é Jesus e a sua palavra. Então, a partir de hoje, que o Senhor te revista de poder, de autoridade, de ousadia, para que você não se envergonhe de Jesus, que você não se envergonhe da palavra. A hora que você estiver saindo da tua casa, for com a tua Bíblia debaixo do braço, for com a tua Bíblia. Eu levava a minha Bíblia, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fazia autoescola, tinha intervalo da parte teórica, eu levava a minha Bíblia. E eu lia. Eu lia minha Bíblia no intervalo porque era um ambiente muito complicado aquela autoescola. Eu fiz amizades, conversava com as pessoas, mas eu não deixava de ter meu tempo com Deus também ali. Levava a Bíblia e eu pregava, falava e eu ficava ali. Por quê? Porque eu sei. Eu chego no lugar já deixando bem claro qual é a minha posição. Para a pessoa não ficar na dúvida. Para a pessoa não falar, ai, será que é? Não, às vezes ela tem só carinha de que é crente, mas às vezes não é, não. Não. Eu chegava nos lugares deixando bem claro a quem eu servia, a quem minha vida pertencia.
Então, quando você for desafiado a dizer se é ou não é de Jesus, se você crê ou não crê na Bíblia, não se envergonhe. Não se envergonhe. Tem pessoas que elas não são apenas envergonhadas por falar que é de Jesus. Tem pessoas que são mortas. Tem países que eles teve até, há uns anos atrás, colocaram vários missionários numa praia. Isso foi transmitido pela TV, do ISIS, que era o grupo terroristas, que perseguiam cristãos. Eles foram decapitados na areia da praia, ao vivo, arrancado a cabeça de um por um, porque eles eram missionários, eles não quiseram negar Jesus. Então eu vou dizer uma coisa para você: se a pessoa é capaz de entregar a própria cabeça para ser arrancada, se a pessoa é capaz de ter que realmente crer que aquilo que ela pregou é verdade, que aquilo que ela pregou é realidade, então morrer para mim é lucro, como diz a palavra. Paulo diz: para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro. É lucro, eu vou ter vantagens, eu vou ter o upgrade, eu vou ter ganho se eu morrer. Então, se eu creio nessa palavra, se eu creio naquilo que eu prego para outras pessoas, eu tenho que crer para mim também. Eu não posso pregar às pessoas aquilo que nem eu creio, aquilo que nem eu tenho certeza. Então, guarde isso. Não se envergonhe do evangelho. Paulo declarou: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Guarde isso, o evangelho não é apenas histórias, não é apenas relatos, o evangelho é poder de Deus. Quando você convida uma pessoa para vir até Jesus, o teu papel é só falar. Você fala com a tua boca, mas a palavra que você libera, Jesus vem, coloca no coração da pessoa e convence ela que ela precisa. Nós não convencemos, nós falamos. Nós não convencemos, nós declaramos. Nós não temos o poder de mudar o coração de uma pessoa. Só Jesus tem. E como que ele faz isso? Por meio da pregação do evangelho. Deus deixou essa forma, essa forma de alcançar o coração das pessoas, pregando o evangelho. As pessoas podem esquecer de muita coisa que você falou para ela, mas se você falou o evangelho, vai passar tempos, vai passar anos e ela um dia vai ser lembrada. Alguém pregou o evangelho para mim. Amém? Então seja essa pessoa que gere memórias, que quando ela se converter, ela lembre: aquela pessoa pregou o evangelho para mim. Amém? Não se envergonhe do evangelho diante de ninguém, principalmente de uma geração pecadora e adúltera, uma geração que não obedece a Deus, uma geração que não teme a Deus, uma geração que nega a Deus. Não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha de Jesus, não se cale. Se quem perguntar para você a razão da sua fé, como disse o apóstolo Pedro, explique a razão da tua esperança. Explique para as pessoas por que você segue Jesus. Explique para as pessoas por que você crê na Bíblia. Explique para elas se elas te perguntarem. Não negue a resposta. Não negue o que te faz seguir Jesus até hoje. Não negue a experiência que você teve com Ele. Não negue que o Espírito Santo hoje é aquele que tem te ensinado, aquele que tem te conduzido, aquele que tem te convencido. Se alguém perguntar a razão da sua fé, da tua esperança, ensine essas pessoas. Fale para elas. Não se envergonhe. Hoje as pessoas querem fazer do evangelho, sabe, tudo, menos o que é o evangelho simples. Querem pregar tudo, menos pregar a palavra. Querem atrair as pessoas de várias formas, menos pelo evangelho. Por isso que elas não permanecem. Por isso que não são curadas, por isso que não são libertas. Gente, se a pessoa quiser desenvolver algo pessoal, ela tem lugares certos para isso. Se ela quer desenvolver algo, de
habilidades, se ela quer desenvolver algo natural, algo ali da mente, ela tem lugar para isso. O evangelho é as boas novas do reino. O evangelho é apresentar Jesus, aquele que foi à cruz para perdoar os meus pecados e também me dá agora uma nova vida. Agora eu pertenço a ele. Isso é o evangelho. Este lugar, os GDs nossos discipulados é para isso. É para ensinar as pessoas que existe perdão para pecado, que existe cura do corpo, da alma, que existe libertação, que existe sim livramento, que existe sim também consequências para quem não aceitar. É um processo, mas tem que começar. E começar pelo jeito certo. Não pode começar de qualquer maneira. Tem que começar pelo jeito certo. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: a forma que você atrai as pessoas para o evangelho é a forma que você vai ter que sustentá-las. Então, se você atrai as pessoas para o evangelho sem Bíblia, sem Jesus, isto que você criou para atrair, você vai ter que sustentar. Só que isso acaba sendo insustentável. A maneira da pessoa permanecer no reino de Deus, a maneira da pessoa nascer de novo, é através da pregação do evangelho, é através da palavra de Jesus, é através de apresentando Jesus para ela. Amém? Hoje as pessoas querem muito falar a mente, quer captar a atenção das pessoas, querem usar de persuasão, querem usar de tantas coisas, mas nenhuma delas é capaz de salvar uma pessoa que não seja pela pregação do evangelho. Então, que você e eu possamos permanecer firmes, permanecer confiantes, permanecer convictos, permanecer na fé que o Senhor nos deu para ser salvos. Porque até a fé para ser salvo foi o Senhor que nos deu. Amém, irmãos? Então não se envergonhem do evangelho. Não se envergonhem. Olha quantos aí que usaram o evangelho, que usaram o reino para enriquecer, para ficar famoso, para ficar ali popular. Olha quantos. E olha quantos se tornaram escárnio, vergonha. E o pior, depois acabaram negando o evangelho. Negando o evangelho. Acabaram negando o evangelho. Aquele evangelho que chegou até eles para salvar, para libertar, para transformar, para curar. Quantos receberam o evangelho puro, o evangelho do Senhor e depois pegaram tudo aquilo e foram lá, ó, foram pro mundo em troca de fama, em troca de, de aplausos, em troca de tantas coisas. Então hoje eu peço para você e para mim, se você crescer cada vez mais no reino de Deus, se você crescer aonde o Senhor te colocou, se o Senhor desenvolver em você tuas habilidades, tua capacidade, se o Senhor fazer de você alguém de destaque, nunca se esqueça. Quem foi que fez isso com você? Foi o Senhor. Amém? Para que não venha cair nas ciladas do inimigo, para que não venha perder aquilo que o Senhor tem e principalmente a salvação. Amém? Seja perseverante, consistente, não negocie os princípios, não negue Jesus, não negue o que uma geração, como diz a palavra, pecadora e adúltera precisa ver. São pessoas que não se envergonham de Jesus e nem das suas palavras. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. Amém? Então nós vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor aqui a família da Kelly, né, amiga do Cleiton aí, e nós vamos declarar sobre a vida deles o poder do Senhor Jesus, o poder da palavra de Deus que nunca volta vazia. A palavra tem poder, amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa família diante do Senhor. Senhor, nós não sabemos de tudo que a Kelly e a sua família precisa, mas o Senhor sabe. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu nome,
pela bondade do Senhor e a tua misericórdia. Olha para essa família, Senhor. Olha para as necessidades deles. Olha para eles, meu Deus, naquilo, Senhor, que até hoje tem assolado a vida deles. Pai, eu peço que a bondade do Senhor, que o milagre do Senhor venha sobre a vida deles. Que a casa deles sejam transformadas. Meu Deus, que a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, recaia sobre eles. Pai, que a mente, o coração deles possam ser livres, meu Deus. E que eles possam, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Meu Deus, que a bondade do Senhor venha. Meu Deus, arrancando todo o mal. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo, que o inferno, Senhor, tem feito ou queira fazer nessa casa. Que o poder do maligno seja desfeito agora. E que o poder do Senhor se estabeleça. Assim nós oramos, assim declaramos sobre essa família. Meu Deus, que a tua palavra diz que nós temos direito a uma casa de paz, uma casa, meu Deus, estabelecida sobre a rocha, que pode vir dificuldades e essa casa não vai cair, não vai ruir. Por isso, Pai, eu quero pedir a ti, meu Deus, neste momento, que essa casa seja alvo, Senhor, meu Deus, dos feitos do Senhor, meu Deus, que o poder da cruz de Cristo, que levou todas as doenças, enfermidades, as dores, a falta de paz, venha agora sobre essa casa e que o Senhor estabeleça essa casa firme e essa casa inabalável, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, assim eu abençoo eles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, Kelly, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a tua posição no reino de Deus, que você cresça mesmo diante de Deus, que é ter uma vida de intimidade, e que você cresça diante dos homens, que os homens percebam o teu crescimento também, que você é uma outra pessoa, que você está melhor, que você está diferente, que esse crescimento seja percebido, mas uma coisa permaneça, a fidelidade a Jesus e a sua palavra. Amém, pessoal? Que a graça do Senhor recaia aí de forma abundante, que você que pode esteja conosco sexta, sábado e domingo para o Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão. Venha entender o que é louvor. Louvor não é adoração. Venha entender o que é adoração. Adoração não é louvor. E venha entender o que é intercessão, que é o chamado para todo cristão. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor venha fazer você resplandecer nesse mundo de trevas. A Bíblia diz que nós fomos salgados, então que isso que o Senhor fez conosco, esse tempero maravilhoso, possa ser percebido, amém? Que o Senhor abençoe você, amém, pessoal? Fiquem com Deus e vejo você sexta-feira, amém? Glória a Deus, Deus abençoe.